isso, é o que está por trás. Nesse processo de luta política, um fenômeno que vem marcando é a judicialização da política, ou seja, a intervenção direta dos poderes judiciários em várias esferas sobre a política. Sobre os direitos sociais, eles já vêm atuando, sobre os sindicatos eles estão atuando e também agora resolveram intervir de uma maneira muito direta. Eu não estou dizendo que a justiça não deve existir, longe disso, né? Mas há uma mistura entre as coisas. Acho que os eventos de ontem demonstraram um pouquinho isso. Por fim, estou na hora já? Mais ou menos, né? Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão, assim, do momento em que a gente vive, dessa coisa da onda conservadora. É muito fácil, faz parte um pouco da maneira como nós olhamos para o mundo. A gente quer respostas simples para coisas complexas. Elas não existem, né? Mas muitos exploram isso. Tem um filósofo esloveno, o Slavoj Žižek. Ele tem um videozinho no YouTube, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, chama-se A Ideologia do Ódio. E ele fez esse vídeo porque ele estava no Brasil entre o primeiro e o segundo turno. E ele observou comportamentos. E nesse vídeo ele fala uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim, olha, a gente no mundo de hoje, a gente tem um monte de medos, né? O cara consegue, com muita dificuldade, comprar o seu carro, ele precisa pôr o carro no seguro porque vão roubar o carro dele, né? Ele tem um emprego, o emprego nem que se tiver que ganhar menos, mas para preservar o emprego ele está ali. Quer dizer, andar na rua à noite, dependendo de onde for, ele nem vai. Quer dizer, a gente vive um mundo repleto de medos, dos mais diversos. E que, de alguma maneira, quando aparece alguém que aponta e fala, olha, o problema é aquele, a gente tem uma tendência a encarar aquilo como um problema. No vídeo ele fala do tubarão, né, do filme do Spielberg, lá de 75. Ele fala assim, o tubarão, ele é a representação de todos os medos. O cara está sozinho na praia, sossegado, no lugar onde não é para ele ter problema, de repente o tubarão vai lá e o tubarão causa o pânico. E aí se a gente para analisar e olha para o comportamento da população, ou de uma parte da população que vai às ruas protestar, o ódio, o medo e o ódio ao outro, que é o grande culpado de tudo, ele está na raiz desse comportamento, que é um comportamento tipicamente fascista. E o básico do fascismo, não estou dizendo que todo mundo que ir para a rua é fascista, não é isso não, né? Mas estou dizendo que esse é um ambiente que estimula esse tipo de coisa. Que o comportamento fascista é aquele que não reconhece que o outro, que é diferente dele, pode ter uma opinião diferente. Pode ter uma opinião que deve ser levada em consideração. Porque o fascista não reconhece o outro. E se o outro abrir a boca, ele bate. É o que aconteceu ontem na Avenida Paulista, lá. Vocês devem ter visto na internet, no YouTube. Não sei se passou na mídia. Um casal que passou de bicicleta e skate andando perto lá dos manifestantes no MASP pedindo o impeachment da Dilma. Eles quase foram linchados. A violência é algo próximo e próprio do fascismo. Por quê? Porque ele lida com ódio, e ódio é sentimento, não é razão. Então, eu acho que eu divirjo completamente daqueles que falam que futebol, política e religião se não discute. Eu acho que dá para discutir as três coisas, desde que você consiga dialogar. E o diálogo é o princípio básico da ideia de democracia, onde você, de alguma maneira, constrói racionalmente um argumento para convencer o outro. Pode até não convencer, mas tem que ter esse espaço de debate. Eu me preocupo demais, não que isso seja algo iminente, mas me preocupo demais com a conjuntura atual, levando em consideração esse desenrolar, essa tendência que está meio que contaminando e que pode levar a alguns desdobramentos. Só para dar um exemplo e termino por aqui. O presidente Fernando Lugo do Paraguai,
ele foi afastado em 48 horas do poder, exatamente porque no processo de desapropriação de uma fazenda, 2 pessoas morreram. E rapidamente ele foi colocado para fora. Quando se fala em golpe, né, eu não estou pensando em golpe militar, mas sim em golpes que podem ser institucionais. Mas qualquer deles, qualquer desdobramento que venha a acontecer, eu não tenho dúvida. A discussão sobre quem comanda o acordo, ela está na linha de frente. A retomada que o Denis fala, passa um pouco por aí. Né? Quem é que vai retomar e com qual perspectiva? Essa perspectiva mais neoliberal, ortodoxa, ela tem produzido os efeitos que ele acabou de colocar com relação ao crescimento econômico. Qualquer outra alternativa, se ela vai ser desenhada agora ou daqui a algum tempo, ela vai ter que enfrentar esses problemas. Portanto, está tranquilo, está favorável. Muitíssimo obrigado, professor Cabreira. Você me deixou com medo, ainda bem que eu não sou mais seu aluno, viu? Mas eu não sou fascista, não. Então, não sei se vai te assustar ou vai te deixar mais preocupado. Nós, infelizmente, nós vemos comportamentos assim dentro da nossa categoria de intolerância ao pensamento divergente. Lamentavelmente, isso acontece, né, não depende de instrução, de classe social, poder aquisitivo. É um negócio complexo. Eu li um livro há pouco tempo, acho que o Jung fala alguma coisa sobre o medo. Se não me engano, ele coloca a teoria, não sei se é ele ou o autor do livro, ele remete, coloca como a causa do medo um fator ancestral. Se a pessoa tem medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo de altura, porque no escuro, quando o ser humano ainda era da caverna, tinha menos chance de sobreviver. O medo está sempre ligado, por essa teoria, ligado a uma questão de sobrevivência. Mas isso aí acho que é seminário para psicólogos. Não. Bem, analistas, né? Psicanalistas, para não causar confusão. Gente, aberta agora a sessão de debates. Por favor, se inscrevam comigo. O Vanderlei vai percorrer a plateia com o microfone. Tá? Perguntas diretamente para os professores, naquele tempo razoável, tanto de pergunta quanto de resposta. O Paulo Gil levantou o braço, depois o Paulo Alvim, o colega aqui, Sidney, alguém aqui na frente tinha levantado, Henrique. Então, anotei aqui, Paulo Gil, Paulo Alvim, Sidney e Henrique. No microfone, por favor, para a gravação captar o áudio. Fica à vontade. Fio-se bem. Mas são 2 perguntas. A princípio para o Denis e para o Cabreira na ordem, mas vocês podem ficar à vontade para responder. Com relação ao que falou o Denis, eu também acho que esse ajuste não tinha natureza de ajuste fiscal. Pelo menos não se justificaria assim, né? Queria que você falasse um pouco da trajetória da dívida pública, da diferença de dívida bruta para líquida, por que se alegava isso, e perguntar o seguinte: você desmontou, eu me convenci com esses argumentos também, de que não foi um ajuste de natureza fiscal, pelo menos isso não faria sentido, teria sido um ajuste do mercado de trabalho. Em que medida essa variável, o mercado de trabalho, é importante? Porque até dezembro de 2014, se eu não me engano, o desemprego estava em 4, 4,5, alguma coisa assim, o que alguns consideram um pleno emprego, outros não, né? Então, havia um reclamo de parte do empresariado, um incômodo, né? Tem autores que falam desse incômodo com o pleno emprego e quais as razões e tal. A outra questão, de ordem mais política, é o seguinte:
muita gente vê algumas semelhanças, né, com o período de 64. No sentido da conturbação política, da radicalização política, da polarização e tal. E alguns autores falavam que lá você tinha uma crise de hegemonia, no sentido de que, assim, você não tinha claramente um projeto a ser encaminhado de desenvolvimento, de resolução das questões nacionais, que tivesse consenso na sociedade ou uma maioria clara. Então, existe hoje alguma semelhança nisso? Pode-se dizer que hoje tem também uma crise de hegemonia, ou a gente não chegou nem nesse estágio? Então, uma rodada de 3 perguntas, 3 perguntadores, depois as respostas. Paulo Alvim, depois Sidney, Henrique, mais alguém antes do Adriano? Depois do Henrique, o Adriano. Boa tarde a todos. O Denis fez uma afirmação aqui, lá no final da conversa. O relançamento da economia deve ser feito pelo investimento em infraestrutura, pelo investimento estatal. A pergunta é, a gente, assim, eu concordo, né, que é isso, e, assim, mas como viabilizar o seu financiamento? E a pergunta seria, poderia ser utilizado parte de nossas reservas internacionais? Qual seria a costura política? Porque a gente tem visto isso na imprensa, essa questão, e algumas pessoas estão colocando que isso não é possível. Tal. Eu queria saber a opinião. Poderia também o professor aqui também se manifestar. A afirmação foi dele. Sidney. Boa tarde. Uma pergunta para o Denis, professor Denis, outra para o professor Cabreira. O professor Denis afirmou que lá por 2014 nós não tínhamos um descontrole nas contas públicas, né, um problema fiscal. Aí eu pergunto o seguinte, porque também foi falado que nós estamos amparados por uma puxada de ventos estrangeiros, né, das commodities, e por um crescimento do mercado interno que, pelas teorias econômicas, é um crescimento de curto prazo, curto fôlego, né? Eu acredito que nos governos, e o governo Dilma é a continuação do governo Lula, né, os governos têm economistas lá dentro, e isso não é uma teoria econômica que surgiu num paper do último ano, né? Então, não olhando o ponto estático, mas olhando na dinâmica dos dois governos, já não apontava um descontrole. Porque se eu olhar estaticamente um ponto, eu posso dizer, não, ainda tenho fôlego, mas se eu vejo o andar da carruagem, eu tenho que saber onde eu estou indo. Isso não é um descontrole, não é deixar de controlar a conta pública e tomar medidas enquanto tem pernas para corrigir o rumo? Essa é a pergunta. Para o professor Cabreira, comentaste sobre o judiciário que está envolvido na questão política, né? E da possibilidade de os políticos, num processo democrático, serem obrigados a cumprir o que prometem, né? Só que o nosso sistema democrático, ele é composto por legislativo, né, e por um judiciário com um topo que é escolhido por um processo político. Então não é toda a promessa de um candidato executivo que ele vai conseguir fazer porque ele quer, porque ele teria que ter poderes para tanto, e muitas vezes na formação política não consegue isso. E muitas vezes também o próprio sistema político ele é feito para ter algumas saídas. Nessa medida, para a gente ter algo de longo prazo, algo mais duradouro, não se deveria investir naquelas carreiras, como se fala, em carreiras típicas de Estado, em carreiras de Estado de longo prazo, que não tem, em princípio, um viés político, eles têm um viés de permanência no governo. Não seria com eles que nós poderíamos ter um rumo mais duradouro, ao invés de focar as energias no político, que ele tem um momento de 4 em 4 anos, ele tem que se preocupar com a eleição dele,
que a cada 2 anos ele tem que se preocupar com a dele ou a do estado, do município, né? Será que de repente, claro, as coisas são imperfeitas, mas por aí a gente não consegue também algo mais permanente? Bom, eu vou começar pela questão do subsídio, né, e depois toco nos outros pontos. Sidney, não havia um problema fiscal de desorganização das finanças públicas no final de 2014? E se você olhar a trajetória anterior, na realidade, é muito ao contrário. No fundo, você vinha desde 2004, 2005, numa situação de melhoria permanente das contas públicas. Chegando a um ponto, que é a pergunta do Paulo Gil, por exemplo, você tinha vários indicadores fiscais, a relação dívida-PIB, tá certo? Na verdade, as condições de ampliação da arrecadação puxada pelo crescimento, não é? Então, no fundo, você viveu um ciclo virtuoso do ponto de vista fiscal em todos os sentidos, certo? Que permitiu não só nós arrecadarmos mais, na verdade, ter uma situação fiscal muito favorável, produzindo superávites primários permanentemente e gastando mais. Então, a gente produziu superávit primário, ampliando o gasto, não é? O que tem é um mecanismo, né, que você só faz com uma situação fiscal que é confortável, né? Então, não diz respeito só a uma fotografia no final de 2014. O que você tem razão quando você aponta é o seguinte: não havia tendências de deterioração? Havia. Mas, por isso que eu disse, como a tendência de deterioração ela é resultado da desaceleração e não causa da desaceleração. E isso importa para você pensar como é que você sai da crise. Entendeu o que eu estou dizendo? Se a crise fiscal é consequência, se a deterioração fiscal é consequência da desaceleração e não a causa, não tente acelerar a economia fazendo ajuste fiscal, porque o diagnóstico está errado. Então, mas qual é o problema? É que com a economia desacelerando você não consegue fazer. Então, aí tem uma questão que você aponta com razão. Com razão. Você pode atuar na realidade de que maneira? Que era o que a gente imaginava no final de 2014. E mesmo antes. A política fiscal sempre é importante ela operar de forma anticíclica. Não é isso? Então, você tem um comportamento positivo antes, que você poderia, inclusive, apostar numa reestruturação das finanças públicas, tudo isso. E, de fato, isso não foi feito. Certo? Você tem uma ação procíclica. Mas isso você não pode deduzir disso depois a saída. Por quê? Ah, não, mas se tivesse feito o ajuste fiscal antes, mas se você olhar o ajuste, quando eu falo que não há uma situação fiscal positiva antes, não tem desajuste fiscal. Não tem, não há. Entendeu? Então, o que eu chamo a atenção? Porque senão você começa a criar o fantasma que o desajuste das contas públicas nos acompanhou o tempo todo. E não é verdade. A trajetória das contas públicas, particularmente a partir de 2004, 2005, é uma trajetória de ajustamento virtuoso. A arrecadação crescendo, os gastos crescendo, com uma situação fiscal de enorme estabilidade. Então, eu não posso dizer, ah não, mas o desajuste já estava lá. Não estava. Olhando para os dados, não estava. Apesar de ser muito propagado pela imprensa. O desajuste fiscal, não há. Não havia. O que há, que a gente imaginava, com a desaceleração, você tem uma situação fiscal que vai se deteriorando. O que a gente imaginava ser possível? Se a situação fiscal não é a causa, mas é a consequência da desaceleração, é tentar relançar a economia fazendo uma política fiscal que pudesse, no longo prazo, na verdade, devolver a capacidade fiscal em melhores condições. Em outras palavras, o que eu estou chamando a atenção,
ao tentar fazer o relançamento da economia, você fazer um programa de ajustamento das contas públicas em 4, 5 anos, na verdade, fazendo lentamente para que a tentativa de ajuste abrupta não deteriorasse a economia mais ainda. Tá certo? Ou seja, seria um programa de 4 anos, simultaneamente, de relançamento da economia, reativando investimentos e tudo isso, e fazendo atuando sobre o lado fiscal de maneira muito cuidadosa, para que o lado fiscal não deteriorasse ainda mais a economia. Não só você não reativou os investimentos do outro lado, como saiu cortando o gasto público do outro. A única coisa que você conseguiu foi jogar a economia -4. Mas o que eu estou dizendo, isso não estava definido antes. Isso eu acho que parte de um diagnóstico equivocado, amplamente difundido no debate político, da situação dramática que vivia as finanças públicas no final do ano. Que não era real. Isso, na verdade, foi, do meu ponto de vista, uma construção no calor do debate político. Quando você olha os dados, não é? E eu, junto com outros colegas, inclusive com especialistas em finanças públicas, todo mundo que olha com seriedade os dados, sabe que não era verdade, que já estava dada a crise fiscal. Não está. Só para eu acelerar aqui, senão a gente... A natureza do ajuste, Paulo Gil, de fato, eu falei da trajetória da dívida pública, se você olhar a trajetória era de melhoria das condições da dívida pública, a relação dívida-PIB saiu de 2003 uma relação de 65% do PIB para 38% do PIB. Se você fizer isso em comparação internacional, o Brasil é um dos países que tinha melhor condição do ponto de vista do financiamento público, nesses termos, né, da relação dívida-PIB, tudo isso em comparação internacional. Basta olhar que a relação dívida-PIB dos países envolvidos ultrapassa em vários países 90%, 100%, 120%. O que é notório é que no último ano, com o ajuste proposto na administração do ministro Levi, a dívida pública saiu dos 38% e voltou a 60% e tantos por cento rapidamente caminhando. Então, isso é importante, né, nesse sentido. O que você tem razão, na minha opinião, isso é o centro do problema. O ajuste produzido, ou o desajuste produzido o ano passado, na verdade tem um objetivo que é central: fazer um ajuste da economia via emprego e salários, via mercado de trabalho. Isso é fundamental, senão a gente não consegue entender nada. Inclusive, o problema fiscal, colocado no centro das atenções, inclusive deixa turvo esse problema. Há claramente um problema de ajustamento da taxa de salários no Brasil. É isso que está sendo operado nesse momento. Certo? E é isso que foi operado aqui, em 2015. Então, é um ajuste sobre o emprego e a renda dos trabalhadores. É isso que está sendo feito. Tem que falar português, porque senão o debate fica turvo. Não é? Vários economistas dando declarações assim: o Brasil não pode funcionar com uma taxa de desemprego de 4%. Várias pessoas dizendo: não é possível uma política de salário mínimo dessa, os salários estão muito altos, nós precisamos fazer um ajuste no mercado de trabalho. Não é isso? Então não há dúvida que há um ajustamento que vem muito mais pelo lado do mercado de trabalho, produzir uma recessão e coloca o emprego e os salários no seu devido lugar numa sociedade brasileira. Certo? Só crise de hegemonia, eu acho que o Cabreira pode falar melhor do que eu. Eu acho que o que eu acho que é só tocando nesse aspecto muito pontualmente, o que eu acho é que o embate político que implica em atuar pela derrubada do governo, também isso é claramente, o embate político atuando no sentido da derrubada do governo, eu vou usar uma expressão não é muito acadêmica, mas tem esticado tanto a corda que está dragando todo o sistema político partidário para baixo. Portanto, não é um problema da queda do governo que está, mas um problema de colapso do sistema político brasileiro. É isso que nós estamos assistindo. Certo? E é muito significativo que o líder das oposições vá na manifestação contra o governo e tenha que sair rapidamente de lá. Isso é muito significativo. No fundo,
o que nós estamos assistindo é um evento dramático da vida nacional de dissolução da política, do sistema político partidário. O que abre espaço para, na verdade, o caminho da dissolução do sistema político, no fundo, é o que abre espaço, porque o Cabreira apontou de maneira muito clara e muito percussiente, na verdade, o caminho para uma saída fascista. Certo? Uma descrença na vida política, uma descrença nos partidos e, portanto, abre espaço para uma saída de fato de conteúdo fascista. Isso é o que mais me assusta, não é o problema de cair a Dilma. Isso também é importante, mas se fosse o problema de substituir esse governo por outro, seria mais simples o nosso problema. Mas não é. É uma ingenuidade acreditar nisso, que o problema da corrupção será solucionado com a queda de um governo. Certo? Isso, na realidade, está caminhando no sentido de destruir o nosso sistema político. Eu acho que há, digamos, homens e mulheres de boa vontade que estão pensando para quem interessa mergulhar o país num caos político. Porque essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ao invés de procurar uma saída negociada entre as forças políticas organizadas. Isso não quer dizer jogar a corrupção para debaixo do tapete, não quer dizer nada disso. Quer dizer uma saída organizada pelas forças políticas capazes de tocar o país adiante. Porque levar esse processo até a última gota de sangue provavelmente vai fazer o país sucumbir do ponto de vista político. E eu quero saber a quem interessa isso. Certo? Só por fim, muito rapidamente, senão eu vou tomar todo o tempo. Paulo Alvim, relançamento da economia pelo investimento, como fazer, como financiar. É um problema crucial. Problema central, muito difícil a resposta, mas eu posso chamar a atenção de você para algum aspecto. Primeira coisa, é fundamental você fazer uma política monetária diferente. Eu estou dizendo claramente, tem que baixar o juro rápido, estou dizendo para a gente não perder tempo. Fazer uma política monetária que não é essa, tem que fazer uma taxa de juros mais baixa, que retire de cima do Estado o garrote financeiro de uma taxa de juros de 14,5% ao ano. Isso é impossível fazer qualquer coisa. Do outro lado, abrir espaço e capitalizar. Aí as modalidades são muito distintas, isso não tenho tempo para entrar em detalhes, mas nós temos um potencial muito forte de financiamento do Estado via os bancos públicos. E isso é fundamental nós atuarmos nesse sentido. Tá certo? Isso é importante tanto em termos do financiamento da infraestrutura, como da possibilidade de nós aliviarmos a situação dos governos subnacionais, que estão à beira do colapso, governadores e prefeitos, de todos os partidos. Isso é um componente brutal da crise política que a gente está vivendo nesse momento. Então, a questão do financiamento, que é importantíssima, é um problema que nós não temos uma saída pronta, mas nós temos algumas indicações da capacidade do Estado, a partir das suas próprias estruturas, fazer esse financiamento. Eu acho que dá. Organizar um bloco de investimentos em infraestrutura e tal. Eu acho que o maior problema nesse caso é quem vai fazer as obras. Porque no meio de um embate político que foi travado, uma parte daqueles que tem know-how para isso, você não faz um grande porto ou um grande aeroporto sem o pessoal da Odebrecht, da Camargo Correia, sem o know-how que eles têm. Isso é um imbróglio. Nós estamos assistindo a derrocada não só de um governo, mas a derrocada das maiores empresas nacionais no meio desse embate político, que podem a qualquer momento ser compradas por qualquer empresa estrangeira, num processo de desnacionalização daquilo que nós temos de mais importante. Certo? E aí é um problema. Bom, eu vou tentar ser breve, o mais breve possível, se isso for possível. O Paulo Gil colocou a questão da crise de hegemonia, eu preciso dar um pitaco sobre isso. Eu creio que em 64 existiam projetos distintos que reuniam setores diferenciados das classes dominantes, dos trabalhadores,
era meio evidente, mas era outro mundo, né? Era um mundo que você tinha a Guerra Fria, o bloco liderado pelos Estados Unidos, e não que o João Goulart e os seus aliados fossem próximos à União Soviética, não era isso, mas existia um movimento de países não alinhados que queriam construir uma saída nacional, não era grudado ao capital estrangeiro nos termos em que estava colocado lá em 64. Essa crise de hegemonia, ela permeou a crise que antecedeu ao golpe. O golpe foi um rearranjo disso. Hoje eu não vejo dessa mesma forma. Eu creio assim, que dá para a gente pensar... eu tenho um escritor alemão, Robert Kurz, ele escreveu um livro chamado Colapso da Modernização, lá na época da queda da União Soviética, né? E ele faz uma analogia interessante, que ele diz assim, que a relação entre o Estado e a economia, ela é meio pendular. Então, em determinados momentos da história, você tem o Estado intervindo mais na economia. E aí, quando vem alguma crise brava, esse Estado tende a ir para o outro lado, intervir cada vez menos, até o momento da próxima crise, e ele vai assim, de um lado a outro. Eu tenho a impressão que a gente está um pouco nesse processo de redefinição do papel do Estado pós o auge do neoliberalismo, digamos assim, né? Mas que ainda não constituiu um outro projeto. Então não sei se daria para a gente pensar assim, uma oposição de projetos no momento que a gente vive. Mas de fato você tem uma dificuldade para entender quem é que comanda esse processo. Eu creio que o Lula, pela própria personalidade dele durante os 8 anos de mandato, ele conseguiu costurar um pouco esse apoio, né? A Dilma ela pegou um ambiente internacional não favorável, né, a partir do segundo mandato, né, 2012, meados do primeiro, e a habilidade dela em construir esses acordos, ela é muito inferior ao do Lula. Talvez esse seja um grande aspecto da indicação dele para assumir o ministério, mas enfim, aí a gente tem mais que observar, não dá para fazer nenhum tipo de análise agora sobre as perspectivas disso. A outra questão que o Sidney colocou aqui sobre o judiciário, a coisa da carreira política e tal, de fato, eu creio que assim, o judiciário, o modelo que nós temos é esse. Isso não quer dizer que ele não possa ser modificado em um determinado momento, né? Em alguns outros lugares você tem modelos onde o judiciário funciona de outra forma. Mas eu acho que a questão das carreiras, embora no Estado brasileiro existam várias carreiras, você pega, por exemplo, o Itamaraty tem um corpo de funcionários estáveis e que fazem política, né? Eu acho que tem um aspecto da prestação de contas, de você oferecer, tudo bem que a dinâmica é essa mesmo, cada 2 anos o cara está preocupado com uma eleição e tal, que esgota bastante, mas de você oferecer a prestação de contas para o cidadão. O problema é que o cidadão vota e ele só vai votar dali 4 anos de novo, e nesse período você não tem nenhum tipo de prestação de contas do representante para com o representado. Isso para mim é algo que a gente poderia trabalhar em cima disso. Nos Estados Unidos existe em alguns estados americanos o tal do recall, né? Quer dizer, o cara registra o programa e depois ele pode ser chamado para prestar contas porque ele não cumpriu aquilo. O Chávez e o Evo Morales instituíram nas constituições da Bolívia e da Venezuela a avaliação no meio do mandato. Quer dizer, o mandato é de 6 anos, mas com 3 anos, se a população quiser fazer abaixo-assinado, o cara pode ser avaliado se ele continua ou não. Eu acho que são experiências que a gente deveria talvez olhar com mais carinho dentro desse ambiente, um ambiente onde a política e o sistema político está sofrendo ataques, né? É um pouco assim, o papel que o Moro vem assumindo é de um funcionário de carreira interferindo diretamente no sistema político, apesar do sistema político existir. Hoje aparecem faixas e mais faixas falando dele nas manifestações e tal. Que é um funcionário de carreira. Passou no concurso, está lá, quer dizer, não tem uma interface direto com a população que possa controlar. Então acho que eu vejo um certo cuidado isso, né? Mas eu acho que o sistema ele pode mudar. Acho que é sempre o que os homens fazem, eles podem mudar. Tem um aspecto que eu acho que, só para terminar essa democracia dá trabalho, sabe?
Desde os gregos, eles trabalhavam com essa perspectiva, né? Você quer ser livre, você tem que trabalhar para isso, né? Eu acho que a gente é meio vagabundo, meio preguiçoso, né, com relação à democracia. Bem, próximo ciclo de perguntas, Henrique, Adriano e Sandra. Doutores, eu queria fazer uma pergunta e antes fazer algumas afirmações. A economia alemã realmente é uma economia alemã. A japonesa é realmente a economia japonesa. A nossa não é bem uma economia brasileira. Tem várias aí, é tudo baseado em multinacionais, a gente sabe muito bem disso. E a gente vê nos noticiários, os economistas de plantão, valorizando muito o IDE, né? Que tudo é o IDE. Eu queria saber como está a questão da remessa de lucros nas contas nacionais. É isso.